Eu quero te mostrar que o desfraude não é um bicho de 7 cabeças. Então vem comigo para conferir. Olá, gente! O meu nome é Luana, eu tenho um canal no Instagram Aprendendo a Ser Mãe. Lá eu divido a minha vida materna com dicas, meu dia a dia, várias dicas que eu vejo que consigo ajudar as minhas seguidoras desde o início da minha gestação. Francisco hoje está com 3 anos, então é quase aí 3 anos que eu tenho o Instagram, tentando sempre colaborar com as mamães para ter uma maternidade mais leve, mais tranquila. E hoje o assunto vai ser desfraude. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é se o desfraude ele depende das crianças ou do adulto para acontecer. Ou se só dá para ser feito no verão, como diz as lendas, as avós falam, né? Ah, vamos começar a desfraudar no verão porque é mais fácil. Ou se você precisa estar com a sua criança preparada. O que você acha que é o correto? Eu passei por isso também. O Francisco ele estava com quase 2 anos e começaram a opinar na minha vida a respeito do desfraude dele. Ah, tá na hora de desfraudar ele, vamos tirar devagarinho e tal, vamos começar a fazer. E achei que os primeiros sinais dele foi ali quando ele começou a se incomodar com a fralda, né? Que é os primeiros sinais que a criança dá do desfraude. Mas a gente não percebe que esse é só um dos sinais, que a gente precisa ter vários outros motivos para começar um desfraude consciente, que é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Um desfraude consciente, um desfraude com respeito, que não vai gerar trauma para sua criança, que não vai gerar estresse para você, porque eu acho que nada mais esgotante que na hora do desfraude você tá já de saco cheio de não aguentar mais limpar xixi pela casa, não aguentar mais limpar cocô pela casa, que é aquele escape contínuo toda hora. O porquê que isso acontece, será? Por que é escapes direto? Meu Deus, mas o meu filho deu sinal, por que tá vindo tanto escape? Por que ele não pede pra ir no banheiro? E foi isso que aconteceu comigo. E é essa minha experiência que eu quero dividir com vocês para vocês não terem esse mesmo erro que eu tive. Eu comecei o desfraude bem por ali quando a criança se inicia os primeiros sinais. Mas eu achei que o Francisco já estava pronto. Então comecei devagar, fui indo. Só que a quantidade de escapes era muito grande. Então eu vi que não estava certo o negócio, né? Decidi na minha cabeça, não, chega, deu, vou botar a fralda nessa criança e não quero mais saber. Vou deixar ele usar a fralda até ele querer. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente. A melhor escolha que eu fiz referente ao desfraude. O Francisco ele não estava preparado. Não é porque a criança começou a dar sinais de fralda incomodada, a pedir para ir no banheiro, que a criança está pronta para desfraudar. A criança precisa de 3 etapas dentro do desfraude, que é o sistema motor da criança, o cognitivo e o emocional. Se esses 3 sistemas não estiverem integrados, trabalhando junto, não vai funcionar. E só vai gerar estresse para essa família, vai gerar estresse para essa mãe, para essa criança. E quanto mais a gente intervir nesse processo, mais lento o desfraude vai acontecer, mais demorado ele vai sair. Vai demorar muito para ele acontecer, porque a gente está intervindo nisso, né? Um exemplo que eu li muito dentro da psicopedagogia e dentro de várias psicólogas que relatam isso é que quando a criança ela começa a andar, a gente não precisa estar na frente dela, pegando na mão dela, vamos andar ensinando ela a andar. Vocês já notaram que eles disparam a correr, disparam os passinhos do nada, eles saem naquela disparada linda. Então eles não precisam estar, que a gente ensine isso. Por que a gente não precisa ensinar isso a eles? Por conta do neurônio espelho que eles têm. Tudo que eles veem, eles aprendem. Tudo que eles visualizam ao seu redor, eles aprendem. A mesma coisa a fala, eles estão vendo, a gente estão observando, né? A gente a verbalizar, a gente a conversar, então eles produzem isso também, né? A não ser que a criança tiver algum atraso, algum desenvolvimento na fala ali, né?
Mas a mesma coisa acontece com o desfraude. A gente não precisa intervir. A gente não precisa ensinar o tempo inteiro. Não, isso acontece. Eles acontecem. Foi isso que aconteceu aqui em casa. Eu tentei, fiz de tudo, comprei várias coisas, fiz tabela de estímulo, tabelinha, aquela coisa legal, maravilhosa, e premiação, mas nada tinha sucesso. Francisco vivia fazendo escape. Lembrando que isso é de criança para criança. Eu tenho muitos relatos de seguidoras minhas que acontecem isso, que fazem de tudo e sabe assim, quando tu fica com aquela expectativa, criando expectativa o tempo inteiro, eu vou fazer uma tabelinha hoje, vai dar certo, ele vai no banheiro. Não é assim. Se você for fazer alguma coisa para estimular essa criança, não crie expectativa. Se você for criar alguma tabela, fazer algum desenvolvimento com essa criança para ir ao banheiro, não crie expectativa em cima disso. Cria somente expectativa que um dia ela vai simplesmente acordar e vai dizer: mamãe, não quero mais usar fralda. Mamãe, quero xixi. Porque o que acontece? A maioria dos casos, a gente acha que o desfraude começa ali, quando a criança pede para ir ao banheiro. Não é. A partir do momento que a criança pediu para ir no banheiro, mas ela conseguiu segurar esse xixi ou esse cocô para ir até o banheiro, é aí que começa o desfraude. E quando que a gente começa a fazer o desfraude teoricamente? A gente começa ali quando a criança começa a se incomodar com a fralda. Ai, tá na hora de desfraldar. Já vem a avó, né? Não, essa criança não quer mais a fralda, vamos desfraldar, porque já tá na hora. O pai falando assim, né? O pai, ai, vamos desfraldar porque essa fralda tá muito cara. Então a gente começa tudo. Vocês já viram que na maternidade a gente não espera o tempo da criança? A gente vai tudo pelo nosso tempo. A gente vai tudo pelo que as pessoas falam. E não é assim. E não é uma coisa saudável para nossa criança. Daí muitas vezes as pessoas vão te falar assim, ó, mas na minha época não tinha nada disso. Porque eu fazia o desfraude e deixava sem calcinha o dia inteiro e a criança, olha aí, ó, não tá nem aí. E desfraldou rapidinho e não aconteceu nada. Aí que vem a história do... Por que muitas vezes hoje em dia a gente sofre hoje na adolescência, a gente é na fase adulta mesmo, sofre com o intestino preso, a gente sofre com problemas intestinais terríveis. Por quê? Isso tudo é da fase lá de trás, do desfraude. Então, se tu puxares pergunta pra tua mãe como é que foi feito o teu desfraude e tudo mais. Se tu puxar lá de trás, aí entra a história da psicologia, tudo, né? Oh, que susto! Meu Deus! Voltando. Aí entra a história da psicologia, porque acontece muito isso, de hoje em dia as pessoas começar um desfraude, a pessoa fala, ah, mas na minha época não tinha disso. Ai, tira a fralda dessa criança, isso é besteira, né? Tem tudo isso. Outra questão dessa questão da psicologia é a gente fazer da palavra cocô, da palavra xixi, quando a criança fala, a gente, ai, não fala cocô. Ai, não peça pra fazer cocô aqui. Ou, espera chegar em casa pra ir fazer cocô. Sabe aquela historinha que a gente não gosta porque tem vergonha, achar que fazer cocô, falar a palavra cocô é vergonhoso. Muitas mães, muitos pais falam número 1, número 2. Mas o que a gente tem que botar na nossa cabeça é que todo mundo faz cocô. Fazer cocô é natural, fazer cocô é saudável. Não fazer não é saudável. Então a gente não pode colocar esse tabu dentro da cabecinha da nossa criança. Quer fazer cocô? Vamos lá, mamãe vai achar um lugar pra você fazer cocô. Quer fazer xixi? Mamãe vai lá, vai levar você. E tudo formar partir da sua cabeça para a cabeça da criança da forma mais natural possível. E outra coisa que eu vejo muitas mães que me relatam é o fato de fazer muita festa a hora que a criança faz o cocô e o seu xixizinho. A criança fez o cocô, o primeiro cocô no vaso sanitário. Parabéns! Uhul! Aquela coisa assim, calma gente, não funciona assim. Por quê? Tem muitas crianças que gostam de festa, mas você não vai saber, porque cada um tem a sua particularidade para a hora do banheiro. Tem crianças que gostam de ficar sozinha, tem criança que gosta de ficar só com a mãe e o pai espiando, tem criança que gosta de levar um bichinho. Então tem que ter cuidado para a primeira vez do cocô ou do xixi da sua criança no banheiro não ser um trauma.
É você não fazer tanta festa que a criança se assustar e depois pega esse trauma para levar para a continuação do desfraude. Algo que eu acho muito importante a gente sempre falar é a questão do respeito. A criança não está preparada, não force. Não force, é o momento dela. A criança, ela viveu o tempo inteiro, desde quando ela nasceu com fralda. Então, é o momento dela, não adianta. Se tá acontecendo muito escape, se tá sujando muita fralda, se tá sujando muita calça, não é o momento desse desfraude acontecer. Não vá pelos outros, vá pela sua criança. Ela vai ser o seu guia, ninguém mais. Você não pode guiar o desfraude. Quem vai guiar esse desfraude é apenas a sua criança. Para acontecer um desfraude com respeito, é assim que funciona. A sua criança é o seu guia. Outro assunto que a gente precisa cuidar muito é em relação a esses escapes, né? A criança às vezes já tá quase desfraudada, mas acontece um escapezinho e a gente faz um suspense. Meu Deus, mas por quê? Por que você não chamou a mamãe pra ir no banheiro? Calma, não é bem assim. Isso acontece, tem que sempre falar para a criança, porque a partir desse susto que você vai dar e esse mau estímulo para a criança, tudo pode começar a perder a partir daí. A criança pode começar a se assustar, a ficar envergonhada, não falar para você, e o desfraude pode desandar a partir desses maus estímulos que a gente dá. Eu sempre falo, aqui em casa aconteceu muito disso no começo, mas não por minha causa. O meu marido, às vezes, o Francisco fazia um escapezinho no chão. Meu filho, tem que ir no banheiro, né? Poxa vida, vamos no banheiro, pede pro pai. Aí o que eu fazia? Porque isso parte do homem. O homem não tem essa delicadeza no falar que nem a gente. Nem todo, tá, gente? O meu marido, no caso, às vezes ele é impossível, ele fala mesmo. Então, eu sempre avisava antes. Ó, deu um escapezinho, não fala nada, diz que é normal, eu já aviso antes, eu tento filtrar ali, né? E colocar a criança a participar da limpeza desse escape. Pega um paninho, vamos ajudar a mamãe, isso acontece, não tem problema. A próxima vez você pede pra ir no banheiro e ajuda a mamãe. Essa parte de ajudar é muito importante desde a fase da fralda também. Quando você começa o desfraude ou até a criança começou a andar, trocou a fralda, dá a fralda na mãozinha da criança para ela levar até o banheiro. Claro, se não for cocô, né? Porque às vezes dá sujeirinha. Mas se for só xixi, pede para a criança levar até o banheiro. Agradece a criança para ela descobrir, para ela ver o que está acontecendo com o corpinho dela nessa fase da fralda. E sempre que você for trocar a fralda, fala: mamãe está indo trocar o seu xixi, mamãe está indo trocar o seu cocô, vamos trocar agora, mamãe vai abrir a sua fralda. Desde o início, a criança não precisa começar a perceber que você está falando com ela. Eu conversava com o Francisco desde recém-nascido, isso foi uma dica muito legal que eu recebi de um pediatra que atendeu o Francisco dentro do hospital quando ele nasceu. Ele falou assim pra mim: Luana, sempre quando você for fazer qualquer coisa com seu filho, qualquer coisa, você olha pra ele e você fala o que você está fazendo. Isso ajuda no estímulo, na confiança que a criança cria em você, na conexão, no vínculo, na fala mesmo, no desenvolvimento da fala. Então é muito interessante essa parte de você estar avisando, estar mostrando, sinalizando o que você está fazendo com a sua criança. Algo que ajuda muito também no desfraude, que eu percebi aqui, é as maneiras lúdicas, né? Quando o Francisco ele começou mesmo, que eu vi que daí tinha engrenado, que eu voltei atrás e comecei novamente o desfraude, eu vi que ajudava demais a forma lúdica de colocar... No YouTube aqui mesmo tem um vídeo que se chama Xixi, Cocô, Pum. Eu vou deixar até pra vocês aqui o link aqui embaixo, pra vocês entrarem. Ele achou muito interessante esse vídeo e engraçado, então toda a vida que ele falava, o vídeo tem uma partezinha que é assim, ó, que é: ai, que vontade de fazer xixi, que vontade de fazer xixi. Aí diz assim: tudo bem, o banheiro é logo ali. E aí ele gravou isso, então toda a vida que ele falava xixi, mamãe, xixi, eu dizia: ai, que vontade de fazer xixi. Tanana. Legal essa musiquinha, tá? Vou pegar ela que vocês vão amar também. Então, essa parte lúdica de livros, contação de história, é muito legal, porque você pega essa parte lúdica e envolve ali no meio desse processo, né, que às vezes está sendo um pouquinho mais trabalhoso para você. Mas eu garanto, se você partir ali do princípio que a criança é o seu guia, que a criança tá te mostrando o que é o caminho, não vai ser estressante.
vai ser um desfraude consciente, com respeito e que você não vai se estressar. Da forma que foi o meu primeiro desfraude, que foi isso que aconteceu por aqui. Eu comecei a ficar esgotada, eu disse, eu não aguento mais, vou botar a fralda dele e chega. Quando for o momento, vai ser o momento. E surgiu o momento, e foi tão fácil, tão simples, que se toda mãe soubesse como é fácil e é simples quando parte da criança, esperaria, não teria pressa. Voltando ali também no sentido de não criar um tabu sobre cocô, xixi, é muito importante também a gente deixar sempre avisado para pais, tios, as pessoas que convivem com essa criança, para não falar do cheiro do cocô para a criança. Toda vida, vai trocar o cocô, tá levando para ir no banheiro, que cheiro ruim, sabe? Não fazer esse tipo de comentário não é legal. Porque eu sempre falo, isso parte muito do psicológico também. Às vezes é por isso que muita gente sofre até hoje, né? De intestino preso, de coisa. É complicado. Então a gente tem que saber muito. A gente tá tomando uma parte da vida da criança que tá sendo tudo muito novidade. Então qualquer coisa, qualquer palavrinha em errado, em falso que a gente dá, isso vai ficar na memória dessa criança, no subconsciente. E essa criança vai matutando e até que desencadeia alguma coisa que não é legal, que a gente não ia gostar. Algo que as minhas seguidoras me perguntaram muito no dia que eu fiz a live sobre desfraude foi a idade. Então eu consultei pediatras, psicopedagogas pra trazer essa informação claro pra vocês, pra elas também. A idade depende da criança, né? Mas a partir dos 4 anos, mais alguns meses, é pra criança começar realmente a dar os sinais, tá? Tem criança que começa, né, a dar os sinais com 1 ano e meio, que já é bem cedinho mesmo, e tem crianças que é um pouco mais tarde, que a gente precisa respeitar esse momento, não é o momento mesmo, então ela começa a dar o desfraude a partir dos 4 anos e mais alguns mesinhos, é certeza que é para ela começar a dar os sinais do desfraude. Se caso isso não acontecer, né, vale sempre lembrar que é bem legal conversar com a pediatra, tirar todas essas dúvidas, falar para ela o que está acontecendo. Então eu trouxe aqui comigo alguns produtos que auxiliaram o Francisco no desfraude. Como eu falo pra vocês, isso aqui, gente, é algo que eu optei pra testar. Até pra testar, pra eu trazer pro Instagram pras mamães. Mas nada disso aqui é necessário, tá? Se você tiver só o assento redutor, já vai te ajudar muito. Ou se você tiver só o piniquinho, maravilhoso. Mas eu quis comprar para dividir com vocês, eu quis ter isso para mostrar o que realmente funciona, o que realmente não funciona, tá? Então, o que eu achei muito legal, que eu usei demais, foi o pinico. O pinico, ele não é uma forma tão higiênica, porque querendo ou não, a criança vai fazer o cocôzinho aqui, as necessidades, você vai ter que tirar e colocar dentro do vaso sanitário. Mas eu achei muito bacana em questão da autonomia da criança, porque assim, o que aconteceu? O Francisco falou pra mim assim, a primeira vez, mamãe, eu quero fazer xixi. Eu mostrei o pinico pra eles, vai ficar aqui no banheiro, eu coloquei um paninho embaixo. Quando você quiser, abaixa a calça e senta no seu piniquinho. Eu ensinei ele a baixar a calça. Então foi muito legal essa questão da autonomia, porque ele não pedia pra mim. Eu deixava o pinico ali, ele simplesmente saía correndo, eu via ele pela casa, saiu correndo, sentava no piniquinho pra fazer o xixi e o cocô. E quando ele queria fazer cocô, daí ele dizia, mamãe, cocô, traz um carrinho. Porque daí ele gostava de ficar brincando com o carrinho. O pinico eu acho uma opção muito legal mesmo pra quem tá iniciando, tá? Não vejo necessidade de comprar aqueles com música, colorido. Tem criança que às vezes até se assusta, né? E se a criança realmente está preparada para o desfraude, não vai precisar nada disso, tá? Dessa forma tão extravagante. Outra coisa que eu aconselho demais é o assento redutor. Aí quando eu sempre vou sair por aí, eu sempre levo comigo. Tem até aqueles dobrável, que você dobra, coloca dentro da bolsa, né? Então é uma opção bem bacana o assento redutor. E aí agora o Francisco tá na fase que ele utiliza a escadinha. Então ele sobe na escadinha, eu levanto a tampa do vaso, ele mesmo abaixa a calça e já faz o xixizinho dele. Eu ensinei ele dessa forma, né? Mas no início, o que eu fazia para não dar tanta sujeira, né? Porque eles não sabem mirar o menino, né? Eu botava ele sentadinho. E outra forma que ajudou demais na autonomia, na questão da autonomia, é a escadinha. Eu usei pouco, porque eu acho que ela atrapalha um pouco dentro do banheiro. Meu banheiro é pequeno, então por isso eu tirei. Mas é muito legal por questão da autonomia mesmo. A criança vai subir aqui
né? Ela não cai, ela é super segura. Ela vai subir e vai conseguir encaixar certinho aqui o bumbum pra tá fazendo as necessidades. Deixa eu botar aqui pra explicar pra vocês mais uma coisa que eu amei na fase de desfraude. Eu fui totalmente contra aquelas mães que me falavam assim, que me explicavam assim, ó, deixa ele com xixi, não fica trocando, porque daí ele vai saber que tá na hora, quando ele for fazer xixi, ele vai no banheiro, não fica trocando o xixi dele, deixa ele um pouquinho molhado. Eu não gostava. Eu não gostava, porque quando o Francisco ele decidiu realmente fazer o desfraude, já tava esfriando, então eu não queria deixar ele molhado de xixi. Então o que eu fazia? Eu usava dessas fraldas aqui, ó, que elas são muito fáceis pra você tirar a fralda, tá? Pra você tirar. E aí tem gente que fala do princípio assim, vai confundir a cabeça da criança. Não vai, gente, não vai. Porque se a criança, ela estiver preparada para o desfraude, você não vai confundir a cabeça dela. Tanto é que hoje em dia, acontece que o Francisco, ele usa a fralda para dormir. Eu boto nele e falo, você vai usar a fralda para dormir. Ele diz pra mim, sim, mamãe, porque de dia eu não preciso, eu já sou homenzinho. E aí, quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele fala pra mim, mamãe, tira a fralda que eu quero fazer xixi. A primeira coisa. Então não confunde a cabeça da criança, não, tá? É só uma segurança a mais que você não vai ter aí escape rolando por perninha fora e tudo mais. Coloca a fraldinha, a criança pediu pra fazer xixi, abaixa, você não precisa estar abrindo na lateral, é muito mais fácil, tá? Fica uma opção e não confunde a cabeça da criança, não. Pelo que eu presenciei aqui por outras seguidoras que já me relataram também, é claro, né, gente, é tudo base de teste, você vai testar pra ver se realmente se enquadra com a tua realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha trazido um pouquinho dessa minha realidade que foi o desfraude e que vocês curtam isso e façam consciente, façam no tempo da criança, deixa a criança te guiar. Você vai eliminar uma série de estresse e vai deixar a criança muito mais tranquila perante ao desfraude, que é uma fase muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Se você curtiu o vídeo, se você gostou do vídeo, se tá gostando dos meus conteúdos, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram também, Aprendendo Ser Mãe, que eu sempre trago novidades para vocês. E amo quando vocês interagem comigo, que me motiva ainda mais a trazer conteúdos bacanas aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, fico com Deus e muita paciência, muita calma, que essa maternidade seja leve e tranquila.